Sê tu uma bênção. Este é o convite, é o desafio, é uma das promessas mais lindas que Deus fez com o seu povo, né? Começando lá nos primórdios, lá no nosso Abraão, o pai da fé, né? Uma bênção prometida pelo Senhor e que ainda hoje permanece ativa, porque Jesus quer dessa forma, né? Em momentos de intensa batalha, de intensa luta, passando por vales, passando por tantas situações que muitas vezes o cristão ou o não cristão passam, né? Nós precisamos lembrar dessa grande promessa do Senhor: sê tu uma bênção. Que o Senhor possa te despertar nessa oportunidade e para que você viva uma vida cheia de fé, cheia de esperança, sendo renovado todos os dias, né? Ser uma bênção na vida pessoal, na vida particular, mas também na tua casa, na tua família, na tua comunidade, aonde você trabalha. Você está trabalhando exatamente no local, seja no interior, seja na cidade, no local escolhido pelo Senhor. E Deus deseja que nós sejamos uma bênção naquele local, né? Na família, como é importante você que é pai, você que é mãe, você que é filho, se posicionar como uma grande bênção. Você não foi um erro, você não foi um descuido, você nasceu para ser uma bênção, né? E como dizia, inicialmente foi dado a Abraão, né? Lá em Gênesis capítulo 12, fala que o Senhor disse para Abraão: eu farei de você uma grande nação, uma grande bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Sê tu uma bênção, em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão deve ter ficado muito feliz, muito alegre, né? Mas teve que ser despertado, teve que sair do local onde ele estava para caminhar inicialmente nessa promessa. Ele não ficou lá no local que ele estava, né? Abraão já tinha se definido a ter uma caminhada com Deus, ele saiu de Ur dos Caldeus, mas chegou em Terã, e depois de Tera, então ele foi convocado pelo Senhor deixar a sua parentela, deixar sua terra para trás e ir para um local onde o Senhor tinha escolhido. Então começa já dizendo que para ser uma bênção nós temos que deixar coisas, né? Talvez deixar o passado, deixar lembranças velhas, deixar coisas que já não edificam mais nós, né? E para trazer então em nós esta promessa de cumprimento, ser uma bênção, né? Nós poderíamos acreditar tão somente que Abraão nasceu para ser uma bênção e ficar nisso, mas a história de Abraão é ratificada em Jesus Cristo, que diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, verso 13 em diante, que diz assim, ó: a maldição que havia sobre nós por causa do não cumprimento da lei foi carregada em Cristo Jesus. E através de Jesus Cristo ele nos resgatou, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse ao povo gentil. Povo gentil, o povo que não era um povo judeu, o povo que está espalhado em todo o planeta Terra, né? Então nós temos essa promessa. Só que muitas vezes nós entendemos que essa palavra é para nós, mas não conseguimos nos identificar com esses direitos, né? Direitos bíblicos, direitos decorrentes de um testamento que não pode ser revogado, né? Assim como um testamento que é feito no cartório de uma cidade não pode ser revogado, ou dificilmente será revogado por motivos especiais, o testamento, o Novo Testamento da palavra do Senhor jamais pode ser revogado. Não há motivos e não há hipóteses, né? Mas para isso nós precisamos muitas vezes, né, tomar posse e nos instruir não dessa mensagem apenas, mas lutar. Você é convidado a lutar. Jesus disse que desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus ou as promessas de Deus são tomadas por esforço. O reino dos céus é uma legalidade dada para nós, mas nós muitas vezes precisamos guerrear, lutar. Todo aquele que se esforçam se apoderam dele. Então, há um convite sim para desfrutarmos desse direito de ser uma bênção, é um direito de lutar, um direito de desejar, né? E nesta oportunidade eu quero falar sobre uma grande festa, a festa da graça, que lá no livro de Provérbios aparece como a festa da sabedoria, né?
Nós estamos estudando nesse tempo Provérbios capítulo 9, que fala exatamente de alguém que faz uma grande festa. Essa festa é a festa da sabedoria. E a sabedoria diz assim, ó, eu já preparei a minha festa, eu abati meus animais, eu preparei o meu vinho, né? E convida então as pessoas ligadas às suas atividades, né? Para que vão e convidem, para que todos possam desfrutar dessa grande festa. A sabedoria diz assim, venham, comam do meu pão e bebam do meu vinho que eu preparei. Essa palavra aparece como sabedoria porque a graça de Jesus ainda não havia chegado. Jesus só liberou a sua graça após a sua morte e ressurreição. Todos nós sabemos que graça é um convite feito a todos. É um desejo de Deus que todos possam vir nessa grande festa que foi preparada por Ele, né? Jesus preparou, né? Ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o seu sangue aqui, representando o vinho, no livro de Provérbios, é exatamente a necessidade que eu possa tomá-lo, né? Ter esta comunhão, receber o cálice da salvação e dizer realmente, eu não quero apenas desfrutar um dia da festa, mas eu quero viver uma vida de festa, uma vida de alegria, uma vida de boas aventuras com o Criador. Né? Então este é o convite que o Senhor nos faz. Jesus, um certo dia, ele colocou exatamente exemplificando que o reino dos céus é como um rei que fez uma grande festa e saiu convidar o povo, né? Saiu convidar o povo por onde passasse, né? Dissesse, a festa do rei está preparada, todos possam vir. E eu creio sim que a festa que Jesus preparou para nós começa o dia que eu o recebo como meu Senhor, como meu único Senhor e Salvador, né? Então começa uma festa espiritual, onde eu posso, né, desfrutar com a minha família, com a minha casa, com a minha igreja, com a minha comunidade, né, sabendo que o melhor de Deus está por vir. O melhor do Senhor está na frente, né? Mas é verdade que muitos, ao receber esse convite, se recusam, né? Não querem, não desejam, ou então apresentam motivos, né? Motivos pequenos ou grandes motivos, dizendo, olha, eu não posso fazer parte dessa festa, eu não desejo ter comunhão com o Espírito Santo, né? Ou então diz assim, eu não quero me comprometer. Porque de qualquer forma, há uma festa de compromisso, há uma festa de aliança, há uma festa onde o Senhor propõe não apenas que eu desfrute dessa festa, mas que eu também o represente pela vida fora. Que aonde eu estiver, eu possa ser realmente um comissionado por Ele, né? Chega a nos chamar de embaixadores em nome dEle, lá no livro de Coríntios, né? Ser o que? Um representante de Deus, né? Como que eu vou ser um representante de Deus sem ter o compromisso com Ele, né? Sem me assentar com Ele, né? Sem dialogar com Ele? Muitas pessoas pensam assim, eu sou pequeno demais, né? Essa coisa de andar com Jesus, de desfrutar com Jesus, é para aqueles que têm muito entendimento. Bom, o entendimento é via de consequência para quando eu chegar nesta casa, né? Quando eu chegar nesta casa, né, eu já recebo o entendimento, eu recebo a graça que produz em nós o temor do Senhor, que produz o entendimento, né, e eu possa desfrutar, né? A pessoa muitas vezes se acha indigna, né, de participar da festa, mas o Senhor tem uma palavra que diz assim, ó, eu escolhi as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, né? As coisas fracas, aquilo que nada era. Quanto mais desprezado você caminhou um dia sem ter a presença do Senhor, mais habilidade você terá para vir à presença do Senhor e mudar a tua história, né? Desfrutar desta vida abundante. Isso é ser uma bênção do Senhor. Ah, mas o pastor está dizendo que agora não terei mais lutas. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que em todas as lutas o Senhor entrará junto contigo. Ele promete estar conosco. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Quando chega a idade mais avançada, o Senhor está presente. Os jovens se cansam e se fartam, né? Os últimos versículos do capítulo 40 de Isaías fala isso. Mas os que esperam no Senhor se renovam, né? Caminham e não se cansam, correm e não se fadigam, têm asas de águia para voar. Quer dizer, em todo momento, tem momentos da nossa vida que nós não podemos correr,
Tem momento que não sabemos caminhar, então nós poderemos voar. Uma linguagem figurativa, o Senhor está dizendo assim, você vai ultrapassar por cima dos teus problemas. Você vai enfrentar os teus problemas com a presença daquele que produz vida em nós, presença do Espírito Santo, asas de águia. Quer dizer, uma águia representa aquele animal que voa mais alto que todos, né? Ele voa por cima da atmosfera, ele vai acima do oxigênio natural da terra. É assim que nós viveremos a presença de ser uma bênção. Muitas vezes a bênção ocorre até mesmo na dificuldade, até mesmo na luta, até mesmo na batalha, né? Porque você vai ver a presença do Senhor te dando livramento, né? Te socorrendo no momento oportuno, talvez no meio da tempestade, no meio da luta, né? E esses princípios dessa casa, fala ali que são dotados de 7 colunas e que na verdade são 7 princípios, né? No capítulo 9, verso 10, fala desses 3 primeiras colunas ou 3 primeiros versículos. Ele fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecer o santo é ter o entendimento. Se eu vou para essa casa e permaneço nessa casa, vai ser construído na minha vida colunas do temor do Senhor, colunas da santidade e do entendimento. Muitas pessoas têm medo de dizer, agora vou ser um santo. Mas o que é ser santo biblicamente? É ser separado para Deus, é ter um conhecimento, um relacionamento, uma intimidade, dizer assim, eu sou produto de Deus, minha casa é produto de Deus, meus bens são coisas de Deus, então eu posso descansar, meus filhos são elementos de Deus, eu não tenho que me preocupar, eu tenho que entregar, consagrá-los, né? Isso é ser santo, isso é ter santidade, é ser separado para Deus, né? O que é ter temor do Senhor? Não é ter medo, não é temer Deus no sentido medo, é temor de fazer aquilo que Deus não quer, é amar a Deus, é ter um relacionamento, conhecer o valor da intimidade, né? Quem é casado não tem que amar a sua esposa porque tem medo da esposa, tem que amar a esposa e a esposa amar o marido porque tem relacionamento. Este é o mesmo temor que nós temos que ter também de Deus, né? Eu faço isso porque eu amo a Deus, porque quero colocar Ele como o meu primeiro amor, né? Conhecer o valor de ser separado para Ele, né? Quando você está passando talvez alguns momentos difíceis, ou talvez tenha 2, 3 alternativas e você vai ter que optar por uma apenas, então você vai optar por aquela que é a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor não incorre em nós em erros, não leva em nós ter dificuldades. Pelo contrário, a vontade do Senhor é desfrutar desta festa da sabedoria. E eu quero deixar essa palavra para você que nos ouve, né, que você possa também desfrutar, né, desfrutar, ter relacionamento, ter inspirações do Espírito Santo. Todos os dias, desde que levantamos até a hora de dormir, o Espírito Santo nos convida, né, a ouvi-lo, né? E quem o conhece, quem tem o entendimento, né, conhecer é ter relacionamento, né? É o mesmo termo que ocorre lá com Adão, conheceu a Eva, e eles tiveram os filhos, né? Conhecer é estar junto, né? Quando eu estou junto com Deus, então eu conheço, eu temo o Senhor e eu tenho a sabedoria do Senhor, eu tenho o entendimento do Senhor e me torno então uma pessoa para Ele, por Ele e para Ele. Pense nessa palavra, que Deus possa produzir em teu coração, com o vento do Espírito Santo, a sabedoria, né? A sabedoria é a graça de Deus. Não merecemos, mas recebemos se assim desejarmos, né? O convite foi feito, a sabedoria fez o convite, estendeu o convite, né? Para que todos possam vir beber do seu vinho e comer da carne que Ele preparou. Jesus fez isso para nós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem vida. Que você tenha vida, que você receba vida abundante. Nunca esqueça, sê tu uma bênção. Viva na casa de sabedoria e tenha a bênção permanentemente. Seja uma bênção permanentemente aonde você estiver. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lembrando que toda quinta-feira
nós temos um vídeo novo para você, né? Sempre com essa mesma linha de pensamento, se tu uma bênção, né? Te inscreva no nosso canal, dê a tua palavra, né? Se manifeste, dê o teu like, né? Diga de onde você está ouvindo a mensagem, que você possa desfrutar deste momento. É assim que Deus te deseja, se tu uma grande bênção.